amém. Glória, glória, glória a Deus. Convido você neste momento a abrir a sua palavra, Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus. Um texto bem conhecido, Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 4, até o versículo 15. Quero que você esteja neste momento com a palavra de Deus aberta. É Deus, é a boca de Deus falando para nós, porque através da palavra ela me edifica, aumenta a minha fé e me ajuda a permanecer dia após dia de pé na presença do nosso Deus. Quero que você, neste momento, abra a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Quero dizer para você que muitas coisas estão acontecendo, mas a palavra de Deus, ela é o nosso refúgio, ela é a nossa fortaleza. Nesses momentos em qual estamos vivendo, venhamos estar lendo a palavra de Deus, tirando um momento para edificar nossa vida pela palavra do Senhor, porque ela nos traz o sustento em todas as diversidades a qual venhamos passar ou viver. Diz assim a palavra do Senhor, o tema diz a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de toda a cidade, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caíram sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinho, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Palavra do Senhor, ela é bem clara, objetiva aos nossos corações, e podemos ver, queridos, quantos estão fracos na fé. Quero falar algo sobre fé antes de entrar no texto. Eu só posso
acrescentar à minha fé, se eu tiver diariamente reservar um dia, a hora, para estar lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Sendo assim, a minha fé, ela sempre aumentará. Nós de costume vemos irmãos pedindo oração na casa de Deus nos dias de culto de oração. Eu tenho ouvido muitas e muitas vezes irmãos pedindo oração para que os irmãos orem, para que Deus aumente a sua fé. Queridos, fé só pode aumentar se você ler a palavra, viver alimentando-se da palavra, porque nós sabemos que o apóstolo São Paulo, aleluia, em Romanos capítulo 1, ele diz, sempre eu tenho citado aqui e não paro de repetir, porque a palavra de Deus, ela se renova na minha vida, na sua vida, todos os dias. Se o Senhor Deus me der uma palavra, um texto, para pregar somente esse texto uma semana, eu irei pregar uma semana aquele texto que o Senhor colocou no meu coração. Mas quero te dizer com convicção, que o texto, se eu pregar uma semana, ele nunca será pregado da mesma forma, porque o Espírito Santo, sempre dentro desse texto, mesmo sendo o mesmo texto, ele irá falar de forma diferente ao meu coração e ao teu coração. O apóstolo São Paulo, no capítulo 1, versículo 16 e 17 aos Romanos, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Primeiro ponto, eu preciso ter compromisso com este evangelho. Evangelho não é vir à igreja todos os dias. Evangelho não é vir aos cultos matutino ou à escola dominical. Não é sair de casa meramente e vir para a casa de Deus. Evangelho é viver a palavra de Deus, comendo, alimentando, estudando, aleluia, e distribuindo para aqueles que ainda não conhecem este evangelho. E o apóstolo São Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Presta atenção, mais um ponto. Ele diz: não me envergonho. Ele não abandona. Ele diz: eu nunca deixarei este evangelho. Nunca me envergonharei. Nunca deixarei de cumprir esta palavra na minha vida. Ele diz que este evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Crer é fé. Aleluia, fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nesta noite, que esta fé desperte em você, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Sabemos que a salvação provém daqueles que escutam a palavra de Deus. Se não tem quem pregue, como poderá haver ou acontecer o despertar na vida de pessoas para se encontrarem com Cristo? Temos que estar pregando, queridos. Temos que estar anunciando este evangelho. Estou aqui porque este evangelho é poder de Deus para a minha vida. E não ficará só em mim. Estou transmitindo nesta noite para você. Também este vídeo vai chegar a outras pessoas. E sabemos que a palavra de Deus vai fazer efeito na vida daqueles que creem. Aleluia, o apóstolo Paulo diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus. Eu só posso descobrir a justiça de Deus, só posso saber o que realmente eu estou na postura da salvação, vindo para a igreja, louvando ao Senhor, se eu conhecer a justiça de Deus pela palavra.
Quando eu conheço a justiça de Deus pela palavra, eu estou conhecendo Deus como Ele é. Eu estou conhecendo o Deus da palavra. Quando nós conhecemos o Deus da palavra, queridos, nós não olhamos mais para trás, seguimos sempre olhando para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Sabemos que muitos têm deixado o caminho da paz, da salvação, e hoje, outrora, encontra-se no mundo, praticando a iniquidade, pecado que destrói o homem e afasta o homem de Deus. A palavra do Senhor diz: primeiro dos judeus e também dos gregos, nos leva a descobrir a justiça de Deus de fé em fé. Cada dia eu tenho que estar aperfeiçoado por esta palavra, e a minha fé de fé em fé, eu vou levando, caminhando com Cristo, pela palavra, a vitória para a minha vida. Aleluia, a maior vitória, querido, eu quero explanar nesta noite para o teu coração, que não é uma bênção, uma casa, um carro, ou um emprego, ou dinheiro no banco, não. A maior vitória é que o crente que creu nesta palavra e vive por esta palavra, é um dia morar no céu com Jesus. Essa é a maior vitória, porque muitos não irão alcançar a vida eterna. Continue de pé, continue pelejando com Jesus, continue se alimentando da palavra. Não abandone a sua fé por coisas vãs dessa terra, mas cada dia esteja guardando a palavra do Senhor. Aleluia, que é a maior semente plantada em nosso coração, para nos levar à fé em Cristo Jesus, a permanecermos de pé, aleluia, guardando a sua volta, aleluia, e logo o Senhor irá buscar a sua noiva. Que você nesta noite esteja apercebido pela palavra de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você acha que o justo tem um coração enganoso? Você acha que um justo que vive pela palavra tem suas intrigas com seus irmãos? Ou seja, ir lá com quem for? Não, queridos. Quando nós conhecemos a justiça de Deus e começamos a praticar a justiça de Deus, nós passamos a uma posição de justo, porque nós estamos agora caminhando a nossa vida, vivendo pela palavra de Deus, que é a justiça em nós. E nós, sendo justos, amamos os nossos irmãos, o nosso próximo, amamos de verdade o nosso cônjuge, que seja marido, mulher, os nossos filhos, momento de estar em casa. Mas como está você que diz que é servo de Deus, que vive a justiça de Deus? Como está você vivendo com sua família? Como está você vivendo com a semente plantada no seu coração? Se você é uma terra boa, você está frutificando o fruto do Espírito Santo na sua vida, no seu casamento, na sua casa, junto com sua família e com suas parentelas. Querido, palavra de Deus em nós é poder, e ela não continua deixando o homem a viver da maneira que vivia quando estava no pecado. Não, aleluia, ela é poder de Deus que transforma a vida do homem. Ela é poder de Deus que coloca tudo no lugar, o que estava fora do lugar. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você odiava, deixa de odiar e começa a amar. Aleluia, porque a palavra de Deus tem uma explosão espiritual pelo Espírito Santo na minha vida, na tua vida, nos levando a viver a justiça de Deus de fé em fé. Como justo, ele viverá da fé. Quando essa expressão viverá da fé, muitos leva a entender, queridos, não é ser coitadinho, miserável, passando fome, vestindo roupa furada, não, andando descalço na rua, não. O justo viver da fé, como está escrito, o apóstolo Paulo diz, de fé em fé o justo vai viver.
Queridos, viver de fé em fé, viver do melhor de Deus, porque nós estamos conectados aos céus, e aqueles que estão conectados com Deus, a palavra do Senhor em Lucas, abra a vossa Bíblia, aleluia, Lucas não, em João, capítulo 15, aleluia, e o versículo 4 em diante, diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Conhecer a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, eu vou estar ligado, aleluia, em Jesus. Jesus é poder, Jesus é a palavra de vida e de vitória. Na frente diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus, certa vez falando, diz: pelos frutos conhecerei a árvore. Qual tipo de fruto está sendo você? Para viver alimentado da justiça de Deus, temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que reconhecer que a primazia do Senhor em nossa vida é maior pela palavra, e o Espírito Santo, ele tem autonomia em nós de fazer a frutificação na minha vida, na tua vida, que são árvore. A palavra do Senhor no versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Uma palavra para aqueles que estavam na caminhada, desistiram e hoje se desviaram da palavra de Deus e estão no mundo. Queridos, diz que são vara seca, é a palavra que fala. Se a palavra está falando, eu estou falando. Se você nesta noite está sendo bem-aventurado de ouvir a palavra e está afastado de Cristo, é um momento que você tem que se reconciliar com pressa, voltar para a posição, voltar a se alimentar da justiça de Deus e frutificar o fruto do Espírito Santo em sua vida, que provém pela palavra de Deus, para nós praticarmos enquanto vivemos nesta terra. Mas aqueles que não estão mais praticando, são aqueles que não fazia parte de nós, estava no meio de nós, mas não fazia parte daqueles que vão herdar a vida eterna. Por as coisas desta vida, pararam e voltaram atrás, e voltaram a praticar a iniquidade, o pecado. Problemas de alguns, daqui a pouco eu volto para o texto, que a semente caiu em pedregais, mas não tinha de maneira nenhuma umidade para que sustentasse, e o sol veio e secou. Outros caíram em espinho, cresceram os espinhos e sufocaram a semente, não teve como se apoiar e ficar de pé. Sabe o que quer dizer? Que os problemas da vida, a luta de crente que não come a palavra, que é a justiça de Deus, não tem como ficar de pé. Quando vem a tempestade, cai, se afunda como Pedro se afundou, duvidou. Queridos, venha se despertar nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Como é que a palavra de Deus está em mim? Se eu ler a palavra, tirar um dia, não é um dia na semana, todo dia você tira um momento. Eu tenho o costume de entrar de 1 da manhã, lendo a palavra de Deus, e depois eu vou orar.
porque esta palavra tem me sustentado até o dia de hoje, nas provações, das lutas. E não é nada desta vida, desta terra, que vai me tirar da presença de Jesus. Não é tribulação, não é provação, não é nada desta vida que vai me abalar a minha fé, a ponto de rejeitar a palavra de Deus na minha vida e voltar para trás. Não, aleluia. No momento mais difícil, temos que estar aguardando a palavra de Deus no nosso coração, porque Jesus falou claramente: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. Sabe por que Jesus nos dá esta palavra? Para que você e eu aperceba-se que sem a palavra dele, que é poder em nossa vida, ei, você não vai conseguir. Você não consegue. Se você não tiver uma vida diariamente de ler, tirar um momento para ler a palavra de Deus, você não vai conseguir, você não fica de pé, você cai. E nós podemos ver que as igrejas estão com crentes mornos, não tem mais alegria em sua alma, porque só busca a pedir oração e viver atrás da oração dos outros, mas em si próprio não ora, não busca a palavra, não lê a palavra, não tem o enchimento da palavra, da justiça de Deus. Quando a justiça de Deus está no teu coração, todo o teu corpo tem o poder de Deus, o Espírito de Deus, Ele, aleluia, te dá direção nesta vida em qualquer coisa que você vier a fazer. Por isso Jesus na parábola ele fala: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de toda a cidade, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre pedras e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvido? Quem tem ouvidos para ouvir? Que ouça. Mas nesses dias atuais, queridos, muitos estão tendo ouvido de mercador, se faz que não está ouvindo o que o Senhor está a falar. Queridos, quantos estão querendo continuar da mesma forma que aceitaram a Cristo, do jeito que vieram? A palavra do Senhor diz: vinde como estais, mas não permaneça como estais. Eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar. Se você não se esforçar a comer esta palavra, você não vai descobrir a justiça de Deus, como se deve andar, como se deve proceder, como se deve entrar em algum lugar e sair. Em tudo temos que dar testemunho, porque o nosso Senhor Jesus, ele fala que nós somos sal desta terra e luz deste mundo. Não dizemos que temos que ir para um local que tenha sal e se esfregar lá de sal e depois dizer: eu me salguei, eu sou o sal da terra. Não, queridos, sal da terra é aqueles que comem a palavra de Deus, que é a justiça nessa terra. Para muitos, eles não aceitam a palavra de Deus, como também para muitos, aqui nesse texto diz que muitos não aceitavam o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava. E nesta noite, você que está fora da posição, na sua natureza ruim e perversa, que diz que lê Bíblia: eu leio Bíblia, Salmo 91, Salmo 46, escolher texto de bênção é bom, glória a Deus, leia também, mas procure a se aperfeiçoar pela palavra de Deus a sua vida, porque se você viver uma vida, aleluia, egoísta, na sua postura, você não vai alcançar a vida eterna. Temos que viver uma vida de humildade, aleluia, uma vida de mansidão. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo, quando eu e você vivemos esta palavra de justiça em nossa vida. Não faça ouvido de mercador,
Você está sendo privilegiado nesta noite, bem-aventurado. O Senhor te dando oportunidade para reconhecer quem você é. E ainda há oportunidade de mudança. Mude a sua postura, o seu caráter. Porque onde você passa, muitos vão te conhecer e saber que você é uma vara seca. Por quê, pastor, você está dizendo isso? Por conta das tuas obras. As tuas obras manifestam quem você é. Pelo fruto conhecereis a árvore. Presta bem atenção. No versículo 11 diz, versículo 10, o 9, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta, mestre? Aí ele diz bem aqui claramente no versículo 10, e ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino. Olha aí, querido, Jesus está dizendo para você: olha, você tem a sua palavra em casa, palavra de Deus você tem em casa. É mistério você conhecer. A voz, os que são de casa é mistério ser desvendado. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Mas para muitos que só vêm para a igreja só para ouvir e não pratica a palavra de Deus, o Senhor está falando para os discípulos, aleluia, algo que é muito especial. Ele diz: olha, para vós que já é filho do reino, aleluia, é mistério. Eu desenvolvi o mistério desta parábola para o vosso coração, para que a sua fé cresça mais e mais, aleluia, para que dê fruto. A palavra do Senhor, capítulo 8 de João, versículo 32, presta bem atenção, abra a sua verdade aí, aleluia, capítulo 8, versículo 32 de João, ele diz assim: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só posso ser liberto em áreas da minha vida se eu conhecer a palavra, que é a justiça de Deus. Se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou ser liberto. Se você conhecer a palavra de Deus, você será liberto. Era a expressão de Jesus para os discípulos: é mistério vocês conhecerem o mistério da parábola. A parábola que a qual vos dou nesta hora, neste momento, é mistério vós conhecer, mas aos outros não. Sabe por que os outros não? Porque o Senhor Jesus conhecia que eles não iam dar valor. Se o Senhor Jesus colocasse patente o mistério a qual colocou para os discípulos, eles não iam dar valor. Já estou sabendo, não precisa eu ler. Mas nós podemos ver que os discípulos foram apóstolos e eles começaram a viver e testemunhar daquilo que viveu com Cristo. Como era que ele poderia testemunhar, aleluia, de Cristo se ele não tivesse uma vida com Cristo? Como eu posso testemunhar da justiça de Deus se eu não tenho leitura da palavra de Deus, aleluia, para a minha vida, para distribuir para mim, para você? Não tem como. Quero levar você a entender. No versículo 11 diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Mais uma vez, está aqui, falando para mim e você. A semente é a palavra de Deus. Eu estou lançando a semente nesta noite. Eu estou levando a palavra de Deus e semeando. Que terra é você? Terra de espinhos? Terra cheia de pedregais, de pedras? Ou terra que só faz ouvir e depois é arrebatado da sua vida a palavra que você ouviu? Ou você é a terra boa? Qual é a sua postura que você possa se encaixar
dentro desta palavra, a qual está sendo transmitida e ouvida por cada um de vocês e aonde estiver chegando. Que tipo de pessoa você é na presença de Deus? Mais uma vez falo, não é o bastante você vir para a igreja, só a igreja. Eu gosto de ouvir a palavra do pastor. Eu gosto de ouvir os hinos que é louvado pelas irmãs do ciclo da oração. Eu gosto de estar lá na igreja porque eu sinto uma paz. Tudo isso, meu irmão, porque aqui é a presença de Deus. Mas eu quero te dizer, você, pessoa, uno, porque a salvação é individual. Ninguém vai levar ninguém aos céus, a não ser aquele que conhece a justiça de Deus e pratique ela todos os dias em sua vida, para viver uma vida de bênção, de vitória, mesmo de tribulação que passar, mas não abandona a fé, sempre aguardando a entrada nos céus com Jesus. O versículo 12, os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Aqueles que ouvem a palavra, eu creio, mas o diabo vem e arrebata a palavra. Eles estão crendo lá, eles creem na verdade, sabe que a Bíblia, a palavra de Deus é a justiça de Deus. Eu creio, mas ele não toma posição de viver uma vida de fé com Cristo, pela justiça de Deus sobre a sua vida. Queridos, é bem claro, esses tais que crê, mas o diabo arrebata com os prazeres desta vida a palavra do coração, que eles se afastam de Deus. Eu creio, mas eu não tenho força. Esses tais que dizem, eu não tenho força, não tem força e vai continuar sem força, porque a força eu e você só encontra na palavra de Deus. Quando eu começo a comer esta palavra, eu me renovo de força pelo poder do Espírito Santo. Entenda. Entenda. Aleluia. Jesus só pode viver na sua vida, o Espírito Santo só pode morar dentro de você se você viver essa palavra. Porque sem Cristo, ele disse, em mim nada podereis fazer. Versículo 12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e atira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. O 13, e os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem. Presta atenção, por algum tempo. Aleluia. E no tempo da tentação, se desviam. Eles permanecem por um tempo na igreja. Aí quando vem o tempo da tentação, se desvia. Aí eu volto de novo para João capítulo 15, o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Abra aí a vossa Bíblia mais uma vez, João 15. Aleluia, já vem um bom tempo eu falando de João, no Evangelho segundo escreveu o São João, capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Não permanece, não tem fruto. Podemos ver que se algum dono de fazenda plantar árvores frutíferas e não der fruto, ele não vai estar perdendo tempo com árvores que não dá fruto, de maneira nenhuma. Ele vai arrancar, ele vai juntar tudo e depois tocar fogo, porque para nada presta. Você está entendendo a parábola nesta noite? Você está entendendo que viver uma vida com Cristo tem que ter postura? Viver uma vida com Cristo não é viver de qualquer maneira. Viver uma vida com Cristo tem que ser árvore frutífera. Preste atenção. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Todo fogo arde. Mas aqui a justiça de Deus está falando
quando Jesus vir levar a igreja, os que ficaram, que conhecem a palavra, será lançado fora. Sabe o que é fora? No inferno. Lá tem fogo e vai queimar. É melhor você ouvir uma palavra dura nesta noite e você se colocar na posição e voltar para Jesus. Você crente que está vivendo uma vida de se esconder atrás da palavra de Deus, pare com essa vida, viva a palavra de Deus e transmita fruto para a sociedade, sua família, e muitos conheçam quem você é, verdadeiramente um crente salvo, vivendo a justiça de Deus na terra, e muitos vejam o fruto do Senhor, porque aqueles que vê o fruto do Senhor na tua vida, Ele se alegra, aonde você chega, quer viver, aleluia, rodeando você, porque você tem fruto para dar, você tem palavra de Deus para dar, aleluia. Eu só posso dar a palavra de Deus, se eu viver a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, versículo 14, e aqui caiu entre espinho, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Estão lá, mas não dá fruto com perfeição. Tem árvore, né? Eu já vi muitos pés de goiaba, né? Que é plantado e depois ele fica tão bonito, cheio de folha, mas os seus frutos estão lá, eles não amadurecem. Eu olhando uma vez, eles adoecem na árvore, é interessante. Eu falando com o dono de um sítio um dia, ele falou, disse, mas o que aconteceu com esses frutos que eles não vingaram? Eles não ficaram bonitos, não amadureceram. Porque tem crente também que não amadureceu ainda dentro da igreja. Está dentro da igreja, não amadureceu porque não conhece a palavra de Deus, não lê, não vive a palavra de Deus, instruindo a sua própria vida. Aí o dono do sítio, da fazenda, diz, não, esse pé está bonito, né? Está bonito. E os frutos, veja como está. É isso, adoeceram. Felizmente, esse pé de goiaba adoeceu de uma forma tal que não pôde se desenvolver nos frutos. As folhas estão verdes, mas os frutos estão secando. Não fica frondoso, bonito, os frutos bonitos, não fica. Por quê? Porque os prazeres no reino espiritual, falando de uma pessoa que não vive a justiça de Deus, não tem o momento de estudar a palavra de Deus, esse tipo de fruta adoeceu. Com o quê? Com a busca de dinheiro na terra para ter uma vida melhor, em busca de deleites da vida, né? E não teve como gerar um fruto maduro que venha a ser lindo para o aspecto de muito, porque foi sufocado. A palavra do Senhor diz que o deleite da vida, os cuidados da vida e da riqueza, leva pessoas a não se desenvolverem. É o perigo. Nós estamos vivendo hoje nas nossas igrejas abarrotadas. Se você sentar um pouco para conversar, pastores não estão mais com interesse de ensinar a igreja a qual o Senhor confiou nas suas mãos, aleluia, não ensina a palavra de Deus, não edifica nem a própria vida e nem edifica a igreja. Está a igreja abarrotada, mas de pessoas que estão com frutos que não estão se desenvolvendo. Falo pela autoridade da palavra de Deus que o Senhor me constituiu para falar a verdade, viver a verdade, porque eu conheci a verdade e nela estou permanecendo até o dia da minha morte. Estarei com a verdade, honrando a chamada a qual o Senhor me chamou. Podemos ver que agora, hoje à tarde, recebi um áudio que uma pessoa chorando, isso é uma aberração, dizendo que um cabelo que encontrou na Bíblia, presta atenção, esse cabelo tem que botar dentro d'água, e esse cabelo vai dar vitória, vai dar bênção. Eita Jesus, a que ponto nós estamos chegando? Queridos, olha,
Eu falei até para a pessoa que me mandou, eu disse, várias vezes eu pegava a Bíblia da minha mãe no ciclo de oração e lia, quando abria a palavra de Deus com a Bíblia da minha mãe, encontrava o cabelo dela. É normal, o cabelo cai. Ou o cabelo cair de alguém, porque na velhice a gente vai ficando velho, o cabelo vai caindo. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, muita aberração vai chegar. Um dia encontrei, uma pessoa me mandou um áudio ali da Bahia, é outra aberração, dizendo, não, fique nas suas casas na sexta-feira, era na quarta-feira da semana que ia acontecer, fique nas suas casas sexta-feira, porque o sol vai se escurecer, o dia vai ser noite, e chorando, e falando em mistério, olha mesmo o negócio, viu? Porque vai aparecer pessoas, demônios, na sua porta batendo, dizendo que é familiar. Não abra não, que vocês vão ser impactadas com a desgraça, com a maldição que o diabo está levando. Misericórdia, meu irmão, a tua casa, a minha casa é protegida pelo Senhor Jesus. Quem vigia a minha casa é o Senhor Jesus. Quem vigia a tua casa é o Senhor Jesus. Essas berração está levando muitos crentes que não vivem a palavra a acreditar. A palavra do Senhor tem nos advertido o Senhor nos últimos dias. Aleluia, o Senhor Jesus dizendo, aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos pastores, aparecerão falsos apóstolos, aparecerá também um falso Jesus. Se aperceba como a palavra, viva a palavra e não se misture com essas porcarias não, porque muitos estão se desviando da fé, acreditando, aleluia, em tanta bobagem. Guarda a palavra de Deus em vosso coração. Que terra é você? Terra boa? Se é terra boa, o Senhor diz aqui claramente, e a que caiu em terra boa, em boa terra, esses são os que ouvem a palavra, a conserva no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Persevere na palavra de Deus. Estou muito alegre aqui. O poder de Deus é sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Tem os irmãos aqui também que está também junto comigo aqui nessa guerra, intercedendo por sua vida. Aleluia, aprenda a palavra. Aleluia, não queira viver numa igreja que não tem palavra, caia fora. Procure viver numa igreja que o pastor vive a palavra, prega a palavra, ensina a palavra e que frutifica. Olha, multidão não quer dizer frutificação. Multidão não quer dizer frutificação de justiça não. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. A palavra de Deus em Apocalipse, para nós encerrarmos, presta bem atenção, Apocalipse capítulo 3. A palavra do Senhor fala da igreja, aleluia, de Filadélfia. E nós sabemos que não foi quantidade. A igreja de Filadélfia ficava ao redor de outras igrejas abarrotadas de gente. Aleluia, igrejas hostis, vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, pastores vivendo de qualquer jeito, e estava cheirando mal a narina de Deus. Jesus encontra-se com João na ilha de Pátimo e faz, aleluia, que João escreva as cartas ao anjo da igreja. Anjo da igreja sou eu, é você. Pastor, se cuide, coma a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, paga o preço, mas ensina a igreja, porque Deus vai pedir conta. Ai de ti, porque você, se for vara seca, pastor, eu quero te dizer, tu vai para o inferno, porque não está produzindo fruto. Aleluia. Uma igreja que tinha poucas pessoas, viu? Mas essas poucas pessoas guardavam a palavra de Deus. Presta bem atenção, eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8, para me terminar, viu? É Jesus que está mandando. Se ele está mandando, eu falo. Quero nem saber o que é que você está falando aí.
E aonde chegar também, o melhor é receber da palavra de Deus, porque esse canal hoje do céu está vindo para você de graça. Não precisa pagar, viu? Para você adquirir ensinamento da palavra de Deus. Não precisa você dar sua lã a pastores que come, mas não tem compromisso com a igreja. Presta bem atenção. Capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, Jesus conhece. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta está aberta. Jesus é a porta aberta. E ninguém pode fechar, porque a porta que é Ele, só quem fecha é Ele, e só quem abre é Ele. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O dia a dia nos leva às vezes a estar cansado, estarrecido, de cansaço, mente, porque você tem família, você tem tudo. Mas se você não tiver um momento para ler a palavra de Deus, para se renovar em Deus, meu amigo, você não chega a lugar nenhum. Esse povo vivia uma vida, não era fracasso espiritual, a Bíblia não está falando isso. Um povo que estava cansado de lutar no reino, guardando a palavra, esperando o grande dia do Senhor. E o Senhor viu, Eliseu, vocês com pouca força, mas guardou a palavra, eu me alegro. Guarde a palavra de Deus, custe o que custar. Viva a palavra de Deus, igreja, aleluia. E as vossas vidas serão abençoadas, tanto aqui, como também na glória com o Senhor Jesus. Deixa essa palavra para o vosso coração. Que terra você é? Terra boa? Se é terra boa, você vai guardar a palavra desta noite. Vai estar mais esperto para o que anda pregando, aonde você se congrega, aonde você está. Viva a palavra, não engula o que vem por aí, mas só coma aquilo que tiver na palavra de Deus.